Fala galera, bem-vindos a Rato Bêbado, aqui é o Sr. M e dessa vez eu quero conversar com vocês sobre fake news. Se você não mora em uma caverna, você com certeza já ouviu falar. As fake news chamaram a atenção de todo mundo em 2016 nas eleições americanas e em 2018 surgiu a gloriosa mamadeira de piroca aqui no Brasil. Dizem que as fake news podem apresentar uma faceta muito cruel no que tange ao assassinato de reputação, mas esse é um dos pontos mais estranhos que existem nessa narrativa, porque, por exemplo, o maior alvo das fake news são os políticos e eles sequer têm uma reputação. É um bando de filho da puta. Se o assassinato de reputação de gente que não tem reputação é o maior problema de fake news, por que eles querem tanto regular essa porra? Esse podcast é minha tentativa de abrir seus olhos para dizer que criminalizar e regular a disseminação de fake news é o pretexto perfeito para que qualquer político suprima a sua opinião. Se você não acredita, é só continuar ouvindo que eu vou te explicar. Caso vocês não saibam, o direito e a lei quase sempre trabalham com a literalidade dos conceitos. Por exemplo, o homicídio simples. Como assim, Sr. M? Bom, o que é homicídio simples? Segundo o Código Penal, em seu artigo 121, é matar alguém. O significado de matar é assassinar, tirar a vida de alguém ou provocar a morte de. Vocês devem estar se perguntando o que matar tem a ver com fake news. Como eu disse, quase sempre a lei trabalha com a literalidade, ou seja, ela deve ser bem clara, expressa e digamos que entendível. Esse é o grande problema das fake news. Quando vocês veem temas tratando de regulação das fake news ou criminalização de fake news, essas coisas, você sempre vai ver a definição do termo fake news como sendo notícias falsas. Mas esse é um termo muito amplo que abre brechas enormes na liberdade de expressão. Como assim, Sr. M? Vou te explicar. O que é fake news? Pro seu pai, fake news pode ser você xingando ele de corno e broxa na internet, filho da puta. Pra um canhoto safado, fake news pode ser você afirmar que capitalismo é melhor do que comunismo, por exemplo. Pra quem tá no poder, esses bandos de filha da puta de paletó, fake news pode ser qualquer coisa, qualquer crítica que você faz contra ele. Agora imagina um bando de velho, gordo, ganancioso de paletó que fica coçando o saco o dia inteiro na Câmara e no Senado definindo o que é fake news. Imagine isso. Você não acha que eles vão se blindar de críticas, não? Você não acha que eles vão criar um termo de fake news injusto só pra poder te silenciar quando você critica ele? Ou você acha que ele vai criar uma concepção de fake news justa, reta, digna, que vai realmente punir quem faz fake news? Eu acho que eles vão tentar se blindar de alguma forma. Enfim, nesse momento eu acho que é interessante citar Weber, para vocês entenderem o porquê de quererem tanto combater as fake news através de uma regulação, através de uma lei. Então vamos lá. Weber diz o seguinte: definir termos é estabelecer os parâmetros de uma discussão, o que pode determinar o que é permitido e o que não é. Isso pode dificultar a elaboração neutra de uma definição, pois os interesses daqueles que definem podem influenciar a decisão final sobre a melhor definição. Edward Peck, o vice-diretor da Força-Tarefa da Casa Branca sobre terrorismo, durante a presidência de Ronald Reagan, ilustrou bem essa situação em uma entrevista que concedeu. Foi pedido a um grupo que elaborasse uma definição de terrorismo para a legislação americana, que ainda não continha uma definição genérica do crime. 6 propostas foram rejeitadas, visto que descreviam atividades que já haviam sido praticadas pelo governo americano. Provavelmente vocês que estão me ouvindo ainda são jovens, mas eu tenho certeza que vocês já ouviram ou estudaram sobre a guerra ao terror. Foi uma campanha militar proposta por George Bush com o intuito de combater o terrorismo em resposta aos ataques de 11 de setembro. Pois bem, o que definiu toda a ação da OTAN naquela época foi a definição do termo terrorismo, pois afinal, o que seria um terrorista? Qual seria o alvo deles? Acredite ou não, uma das controvérsias mantidas durante todo o período dos anos 2000 diz respeito à classificação desses inimigos, já que na prática os Estados Unidos e seus aliados, da OTAN no caso, definiam quem era ou não terrorista, quais eram os governos que apoiavam ou não o terrorismo. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a perceber que quem era definido como terrorista quase sempre possuía em seu território um recurso de interesse dos membros da OTAN. Coincidência ou não, era muito estranho pra caralho, né, véi? Bom, nisso já dá pra vocês perceberem o porquê que a definição de um termo é importante. É perceptível que tudo isso, toda essa questão da guerra ao terror, foi possível graças a uma definição genérica do termo terrorismo, onde você facilmente poderia enquadrar qualquer inimigo seu, qualquer país, como um terrorista. Então assim, aplicando essa questão às fake news, o que começa com a supressão das notícias falsas pode se tornar facilmente na instauração do que George Orwell chamou de Ministério da Verdade, que no livro de ficção
ficção 1984 era um órgão que controlava o que era ou não verdade pro grande irmão lá deles, pro Estado, pra figura autoritária que eles tinham. Bom, nessa questão de Ministério da Verdade, se eu te disser que no Brasil já está sendo criado o Ministério da Verdade, você acredita? Porque, olha, o TSE ele começou a lançar o que eles chamam de coalizão de checagem de informação, e ela foi usada nas eleições de 2020. Então, assim, querendo ou não, isso é muito estranho. Quem acha isso estranho também é um filósofo, eu não sei se é Pierre Levy ou Levi, mas eu sei que quando eu tava lendo essa notícia, eu lembrei dele na hora, velho. Porque ele diz o seguinte: não se pode ter ao mesmo tempo a liberdade de informação e a seleção a priori das informações por uma instância que supostamente sabe o que é bom e verdadeiro para todos, seja essa instância jornalística, científica, política ou religiosa. Levy ou Levi, eu não sei como pronuncia, eu até peço perdão, é perceptível que nessa fala dele, ele tá muito coerente com uma das fontes da filosofia que trata da liberdade, que é John Stuart Mill. Ele diz o seguinte: quando se proíbe a propagação de um erro, não se arroga maior infalibilidade do que em qualquer outro ato da autoridade pública praticado sob seu exclusivo critério e responsabilidade. O discernimento é dado aos homens para que o usem, porque possa ser usado erroneamente, deve-se dizer-lhes que não usem em absoluto? Quando, pois, eles proíbem o que consideram pernicioso, não pretendem que sejam isentos de erro, mas apenas cumprem o dever que lhes incumbe de agir segundo sua criteriosa convicção. Ou seja, eles estão querendo tirar sua convicção, sua liberdade de ter o seu senso crítico, de acreditar no que você quer, mesmo que seja errado. Isso faz parte do processo de crescimento, de esmerilhação do seu senso crítico, sabe? Eles querem eliminar isso e fazer você pensar da forma que eles querem, tá ligado? É nesse momento que a gente começa a entender o porquê dos políticos, apesar de prezarem publicamente pela democracia, não possuem o mesmo apreço pela proteção da liberdade de expressão em rede. Nisso, eu chego na conclusão que os políticos não odeiam a propagação de informação falsa, mesmo porque elas sempre existiram, tá ligado? Eles odeiam o fato de que você possa livremente criticá-los em uma rede mundial de informações, tá ligado? Levy, ele continua afirmando o seguinte: aqueles que veem no cyberespaço um perigo de totalitarismo estão basicamente cometendo um erro de diagnóstico. Por outro lado, repito que a televisão e a imprensa são instrumentos de manipulação e desinformação muito mais eficazes do que a internet, já que podem impor uma visão de realidade e proibir a resposta, a crítica e o confronto entre posições divergentes. Ora, aquele perigo do totalitarismo que a TV sempre fica repetindo que a internet é, que os militantes, os milicianos virtuais, que é ridículo pra caralho esse termo, mas tudo bem. Olha, essa é a principal desculpa que os jornalistas criaram pra criticar a internet, pra criticar as fake news. Falar que é um perigo de totalitarismo. Mas assim, será que realmente eles querem combater as fake news ou monopolizar o poder da informação? Novamente eu vou citar aqui Pierre Levy. Ele diz o seguinte: a crítica pensa estar fundamentada ao denunciar um totalitarismo ameaçador e ao anunciar-se como porta-voz de excluídos aos quais, por sinal, ela nunca pergunta a opinião. De fato, a pseudo-elite crítica sente uma nostalgia por uma totalidade que ela dominava, mas esse sentimento indizível é negado, invertido e projetado sobre um outro aterrador, o homem da cybercultura. Olha, depois de ler essa questão do Pierre Levy, essa crítica que ele faz à pseudo-elite, entre várias aspas, que eu acredito que seja esse pessoal que nós vemos veemente na televisão criticando a internet, criticando a disseminação de fake news e tudo mais, a partir desse momento a gente começa a perceber que o que incomoda aqui, o que incomoda nessa questão das fake news, não são as mentiras, não são as calúnias, nem as difamações contra políticos. É o fato de você, através da internet, não só você, várias pessoas, as comunidades e tudo mais, estarem tirando do poder do político o poder da informação, o poder de dizer o que é verdade, o monopólio dos meios de comunicação. Inclusive, Adrian Charbaz, ele disse em 2018 a seguinte frase: ao longo do ano, os autoritários, os ditadores, tirânicos, entenda como você quiser, usaram as alegações de notícias falsas e escândalos de dados como pretexto para se aproximar do modelo chinês. Ou seja, se você conhece o modelo chinês de internet, você sabe que lá não existe liberdade. Você não pode falar o que você quer. Você não pode se expressar em rede do jeito e da forma que você quer. Muitas das autoridades ao redor do mundo têm usado essa desculpa de fake news para tentar regular não as mentiras, não as calúnias nem as difamações, porque isso já é tratado em lei. Já existe lei para punir isso. Mas o conteúdo do que você tá falando em rede. Se você tá criticando
prejudicando ele, tá ligado? É isso que eles querem regular. Bom, eu novamente vou te perguntar, o que é fake news? Você acha que os políticos vão dar uma definição justa de fake news? Um dos grandes problemas de regular as fake news é que dá pra contar mentiras dizendo apenas as verdades. Você quer um exemplo disso? Eu tenho um exemplo recente e excelente pra isso, pra demonstrar que a semântica é impossível de se regular através de lei, tá ligado? Bom, eu tenho uma notícia aqui que ela rodou o mundo praticamente, e é literalmente aquela notícia do Bolsonaro e jacaré. Mas eu vou repetir aqui, ips literis, o que Bolsonaro disse nessa questão do jacaré. Ele disse assim: se tomar vacina e virar jacaré, não tenho nada a ver com isso. Ele literalmente disse só isso, tá ligado? Não só isso, mas tipo, essa é a fala dele que repercutiu, tá ligado? No dia seguinte, saiu milhares e milhões de notícias dizendo que Bolsonaro disse que a vacina faria com que as pessoas se tornassem jacarés, tá ligado? Isso é ridículo pra caralho. Cara, é ridículo. Cara, realmente Bolsonaro falou alguma coisa de jacaré, mas o sentido foi completamente ignorado. Qualquer brasileiro letrado e sensato e com no mínimo 2 neurônios saberia, por exemplo, que Bolsonaro estava usando superlativo para dizer que as vacinas, se liberadas sem o cuidado, sem a expertise dos institutos lá de conhecimento de sei lá o que, poderia surtir efeitos colaterais desconhecidos, tá ligado? A gente percebe que, apesar de falar a verdade literal, porque realmente Bolsonaro falou alguma coisa de jacaré, as notícias produziram umas fake news semânticas, que é na questão do sentido. Então, diante dessa situação, como a gente faria para considerar a semântica em uma lei? Como a gente iria regularizar uma ironia, um superlativo, uma piada, um humor, tá ligado? Como que a gente faria isso? Bom, nesse passo, eu lembro só de Pierre Levy novamente. Ele diz assim: não são os pobres que se opõem à internet, são aqueles cujas posições de poder, os privilégios, sobretudo privilégios culturais, e os monopólios encontram-se ameaçados pela emergência dessa nova configuração de comunicação. Resumindo, os políticos e as grandes corporações de comunicação querem regular as fake news para continuar monopolizando o poder da informação, algo que lhe foi tirado com o nascimento da internet. Basicamente é isso. Já caminhando para encerrar, para demonstrar o quanto regular fake news é inútil, é válido lembrar que só porque não existe punição exclusiva para fake news, não quer dizer que não seja possível punir quem produz as fake news. Na jurisdição brasileira, por exemplo, nós temos como punir quem propaga notícias falsas que possam vir gerar dano a terceiros, através dos crimes contra a honra, contra a imagem e outros dispositivos de lei que são utilizados pelo Tribunal Eleitoral, que é para punir propagandas irregulares. Ou seja, querem regular fake news para te punir, eles querem regular fake news para te controlar. Por fim, eu acho que uma fala de Hannah Arendt a respeito da verdade, ela é muito pertinente nessa discussão. Ela diz o seguinte: considerada de um ponto de vista político, a verdade tem um caráter despótico. Ela é por isso odiada pelos tiranos, que temem com razão a ocorrência de uma força coercitiva que não podem monopolizar. Bom, fica mais do que claro que a verdade ela é odiada pelos políticos. E uma das coisas que não é possível fazer através do meio de comunicação de massa como a TV é criar o contraponto, é demonstrar as outras visões que existem a respeito de um tema. Diferentemente da internet, onde vocês com certeza já estão cansados de ver gente dando pitaco sobre tudo. Então, dificilmente uma mentira prosperaria na internet, porque tem milhões de pessoas ali para demonstrar qual é a verdade factual, o que aconteceu de verdade, o que é de verdade e tudo mais, vocês entenderam. Enfim, eu vou encerrar esse podcast afirmando que regular fake news é literalmente acabar com a liberdade de expressão e se submeter a um bando de político filho da puta. Enfim, é isso. Eu espero ter contribuído de alguma forma com vocês, que vocês tenham refletido sobre fake news e que vocês parem para pensar que tudo, a maioria das coisas relacionadas à política, inclusive a mídia, fake news, tudo que a política querer regular, você tem que ter um pé atrás. Saiba que ali tem uma questão de poder para ele, sabe? Então é isso. Fiquem bem e até a próxima. Beijos aí e falou.